Fala galera, beleza? Mais uma vez aí, cá investe com vocês para trazer uma análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza? Aí sim! Então, hoje, sabadão, dia 6/6 de 2020, às 10 horas da manhã, estamos começando aqui mais uma análise de Bitcoin e Ethereum. E não poderia deixar de ser agora agradecer, meu irmão, que somos 828 inscritos aqui no canal, meu irmão. Um pump gigantesco aí ontem na participação com a live aí que eu participei especial aí com. E de surpresa também com o pessoal da Escola Cripto e com o Rossello Lopes. Então, muita gente aí acabou chegando no canal. Então, muito obrigado a todos vocês aí que estão se inscrevendo aqui no canal, estão ativando as notificações, estão deixando seu like também, a sua opinião, que é muito importante aqui para poder a gente seguir crescendo juntos, beleza? Então, primeiro de tudo, grupo do Telegram, tá aí o link na descrição, beleza? Acessa lá, tamo junto, sempre trocando ideias positivas e fazendo troca de experiência também, né? Então, a gente está sempre aí comentando e falando sobre esse mercado fantástico que é de criptomoedas, né? Então vamos lá, se inscreve no Telegram, do Grupo das Baleias e partiu. Então hoje a gente tem aqui um episódio aqui, vamos começar. A gente tem o Crypto Fear and Greed Index, né? O nosso medidor de sentimento do mercado, que fala exatamente como o mercado está se sentindo, né? Como as coisas estão acontecendo, aonde está o momento da tendência aqui, pelo menos a partir da volatilidade e também de outras métricas aí utilizadas, redes sociais e buscas e Google Trends, vários outros indicadores que eles utilizam para poder criar essa métrica, né, que mede o medo ou a ganância do mercado. Então, semanalmente eu venho trazendo aqui esse indicador e a gente está aqui na casa dos 54 pontos, segundo o indicador aqui, a gente está na zona neutra, mas a gente sabe que acima dos 50 pontos a gente já está convergindo para o lado da ganância, né? Abaixo dos 50 pontos a gente está convergindo para o lado do medo. Então é bem interessante a gente entender que a gente está aqui nessa zona neutra já há praticamente um mês, né? No mês passado aí a gente teve marcações aí no 49, semana passada 48, ontem 53 e hoje 54 pontos, né? A gente vindo aqui para o gráfico aqui de toda a história desse indicador, a gente tem um movimento lateralizado aqui nos últimos momentos, né? Onde ele vem convergindo aqui entre os 39 e 38 pontos aqui, até a casa dos 56, 55 pontos aqui em cima no topo, né? Então, a última vez que a gente teve um grande dump, a gente estava aqui nessa região dos 65 pontos, dia 13 de fevereiro de 2020, antes do crash, né? Antes daquele problema que a gente teve, que a gente já sabe da busca por liquidez. E aí a gente passou aqui esse tempo todo falando sobre esse indicador, que aqui nessa região era a melhor maneira, o melhor canto para você estar se expondo ao mercado, né? Porque aqui é quando está todo mundo com sangue na rua, né? Está todo mundo perdendo dinheiro, ninguém está ganhando nada, está todo mundo, o caos estabelecido. E é por isso que eu gosto sempre de estar analisando e seguindo aqui esse indicador. Então, é interessante que a gente não perca os fundos aqui neste indicador, né? A gente continue mantendo assim, esses padrões de alta, né? Pelo menos a gente está consolidando aqui nesse indicador e a gente vai seguir acompanhando ele aí, como sempre, né? Então, partir aqui para a primeira notícia de hoje aí, notícia do Telegraph, um jornal britânico aí. É bem interessante a gente estar entendendo aí que o Banco Central europeu, né, o ECB, European Central Bank, ele está entre uma faca e o gume, né? O cara está ali entre duas coisas muito arriscadas acontecendo, né? Principalmente porque a gente sabe que toda a zona do euro, né, ela é muito forte por conta da Alemanha, né? Então, a Alemanha, ela praticamente comanda tudo ali que gera e que roda dentro da zona do euro. E com essa crise que aconteceu, né, com tudo isso que aconteceu, a gente vê que países fora a Alemanha estão precisando de estímulos financeiros para poder tentar se reerguer a partir desse momento que a gente teve essa busca de liquidez sinistra que eu comentei com vocês. E aí, simplesmente, o que acontece? Os países que estão na zona do euro, Itália, Espanha, Portugal, eles não conseguem imprimir dinheiro por conta própria, né? Eles têm que fazer isso através do Banco Central Europeu. Então, eles não conseguem fazer bonds, né? Eles não conseguem criar bonds, títulos públicos para poder financiar os gastos do governo, né? Então, eles precisam que o Banco Central Europeu, como um todo, né, a zona do euro como um todo, venha a poder utilizar desse potencial que eles têm
para poder gerar essas bonds, esses títulos públicos, né, essas dívidas públicas que vão ser pagas com o passar do tempo para socorrer certos países, né? E a Alemanha, como ela é o país principal, vamos dizer assim, da zona do euro, né? Ela fica meio que achando ruim esse tipo de coisa, né? Então até os juízes lá alemães não estão concordando com os novos parâmetros aí de um novo pacote de estímulo que o Banco Central Europeu está querendo manter, né, jogar no mercado aí de 600 bilhões de euros, né, galera? Então, a gente já viu que essa impressão de dinheiro em massa que está acontecendo nos governos, nos bancos centrais ao redor do mundo, na realidade, eles simplesmente estão desafiando qualquer tipo de situação no sentido de manter a estabilidade monetária e o poder de compra das pessoas, né? Então, a própria Alemanha ela fica muito prejudicada nesse sentido, porque ela é um dos grandes contribuintes para que o Banco Central Europeu consiga pagar as suas contas, né? Enfim, ele não pode ficar só imprimindo dinheiro, imprimindo, porque senão vai gerar uma hiperinflação descontrolada, né? Então a Alemanha ela tenta controlar mais ou menos aí, mas ela acaba que está cedendo a esses pacotes de estímulo aí, porque ela vê que os países estão sendo realmente bastante afetados, né? Mas é bem interessante a gente estar de olho nesses patamares, né? Porque simplesmente a gente pode ter, caso algum país da zona do euro não consiga estabilidade financeira para poder se manter estável, né? Não conseguir se manter produtivo, né? Ou então financiar com novos estímulos através do Banco Central Europeu, alguns países mais fracos dentro da zona do euro, ele pode simplesmente, não, agora eu vou querer sair dessa porra dessa zona desse euro aqui e foda-se, porque simplesmente eu vou botar aqui no meu Banco Central aqui para poder imprimir o tanto de dinheiro que eu quiser e poder estimular aqui o meu próprio país da forma como que eu quiser. E aí, isso pode gerar um problema muito grande para a zona do euro como um todo, né? Se a gente vê nos próximos meses aí algum tipo de problema entre os países conflitantes aí, os países mais afetados, os países que são mais ricos, né? Simplesmente a gente pode ver algum país querer sair da zona do euro para poder utilizar desse mecanismo de criação de títulos públicos, né, criação de bonds para poder financiar os seus custos, né? Então vamos ficar de olho aí nesse mercado que está acontecendo. Então essa é uma notícia aqui no The Block. A gente tem uma notícia da Coinbase, né, que é a maior corretora americana aí. Ela está querendo vender para o governo americano e para as forças aí americanas, né? Por exemplo, o DEA, né, que é o Drug Enforcement Administration, que a gente sabe que é quem luta contra os cartéis de droga, né, quem luta contra o narcotráfico lá nos Estados Unidos. Então a Coinbase está querendo vender um software de blockchain análise, né, fazer análise de blockchain para a Receita Federal Americana, né, o IRS, que é Internal Revenue, esqueci aqui agora, e DEA, né, que são essa outra instituição lá dos Estados Unidos que eu comentei com vocês, né. Então, eles estão querendo vender esse protocolo, um software, né, baseado em blockchain para poder fazer a análise de dados, né, saber quem mandou o que para quem, porque a gente sabe que não é só o Bitcoin no mundo das criptomoedas, né, existem diversas outras criptomoedas e algumas delas dificulta bastante essa análise para ser estudada, né? Então, a Coinbase tem um software e ela está pedindo, pelo amor de Deus, para o governo americano comprar. Então, é bem interessante a gente estar olhando para isso, né? E entender também que eles nunca vão na história falar que vão vender o seu banco de dados, né? Eles não vão vender o banco de dados, entendeu? Eles não vão simplesmente vender o banco de dados. Eles não vão dizer que vão vender, tá ligado? Mas eles vão.
Então, assim, a Coinbase ela é uma ótima corretora para pessoas novas, né? Porque ela tem é, bem simples o site, né? O próprio aplicativo é bem user friendly, né? Como a gente chama, é bem fácil para o usuário utilizar. Então, muitas pessoas acabam entrando lá nos Estados Unidos através da Coinbase, né? E na sequência migram para outras exchanges porque entendem que a Coinbase ela simplesmente tem umas taxas muito caras, né? Comparado com as outras corretoras, mas ela está fazendo um papel incrível aí também de disseminação e de adoção de novos entrantes no mundo de criptomoedas, né? Então, eu achei bem interessante essa notícia, mas um pouco alarmante, né? Você tem que entender que isso de alguma hora ou outra ia acontecer, alguma empresa ia ver que o governo ia precisar desse tipo de software, né? E aí a Coinbase saiu logo na frente, meu irmão, eu estou aqui com um software perfeito para você, compra essa porra e vai lá verificar quem é que está no BO. E aí, passando aqui bem rapidinho sobre umas análises aqui que tem no Skill, né? O Skill aqui ele é um agregador de informações, você tem várias informações aí dentro da blockchain do Bitcoin, da blockchain do Ethereum, por exemplo, e informações também de mercado, né? Então aqui eu separei para vocês, se você entrar aqui eu separei para vocês o Bitcoin Options, né? Que seriam os contratos de opções negociados em Bitcoin, né? Os contratos de opções para Bitcoin. Então aqui tem várias métricas interessantes e você pode olhar aí, é de graça o site, você não precisa nem se cadastrar nem nada, é só você acessar o link aí, todos os links vão estar na descrição do vídeo. E simplesmente eu queria mostrar para vocês esse indicador aqui. Aqui não tem como a gente abrir a tela, mas tem como baixar uma foto do gráfico. E aí eu já baixei aqui para mostrar para vocês. Então, esse indicador é o Put Call Ratio, né, que é a média entre puts, que são opções de venda, e calls, que são opções de compra. Né? E o que é que esse indicador mostra? Ele mostra duas coisas. A linha preta é o Open Interest, né, o tanto de interesse que está acontecendo neste mercado de opções, né? Como está a relevância entre puts e call, né? Put dividido por call, quanto é que está dando ali na média. E a gente tem na linha amarela o volume de negociações. Então, o mais interessante é a gente entender que essa linha preta, ela marca como está a variância, né? Quanto tem mais de put ou se tem mais de call. E o que é que isso quer dizer? Quando a gente tem muita put no mercado comprada, é porque o pessoal, né, Wall Street, quem está investindo no mercado como um todo, está especulando que possivelmente a gente vai ter um movimento de queda. Por quê? Porque quando você tem opções de venda, você está se protegendo para um movimento de queda. Então você está querendo proteger, fazer um hedge da sua posição, né? E é assim que os grandes investidores trabalham, né, galera? Eles nunca trabalham de maneira côncava, né? Eles sempre trabalham de maneira convexa, né? Côncavo seria algo mais ou menos assim, convexo seria mais ou menos assim, côncavo, convexo. Então, matemática, no melhor estilo aí, a gente vem ver que o número de puts ele está maior do que o número de calls, né? Então a gente pode ver que quando ele está acima aqui de 1, né, 0.1, 0.9, aliás, 1, né, número 1 mesmo fechado, então 0.9 aqui, a gente tem mais calls do que puts. E isso indica que o pessoal está indo buscar interesses que o mercado suba. Né? Então, aqui no momento, a gente pode ver que esse indicador está mostrando que a gente está com mais puts compradas do que call. Né? Então, isso indica que possivelmente o pessoal está querendo se proteger para possíveis quedas aí que venham a acontecer no preço do Bitcoin. Né? Então é bem interessante, não poderia deixar de trazer aí esse mundo de investimentos aí que é bem complexo, né? E eu tento descomplicar um pouco mais aqui para vocês aqui no canal, beleza? Então, vindo aqui para o CoinGecko, a gente fazer aquela nossa análise do mercado como um todo, a gente está aqui com 276 bilhões de dólares, quase 277 na realidade, bilhões de dólares de negócio, dentro de todas as criptomoedas, né? O market cap como um todo.
Então a gente vem ver aqui o volume relativamente baixo, né, abaixo da casa dos 50 bilhões nas últimas 24 horas, a gente tem 44 bilhões de dólares negociados nas exchanges. A gente tem também uma dominância do Bitcoin estável, né, de ontem para hoje aí praticamente igual, são 64,5% de dominância, e o Ethereum com 9,78% deste cap, né? Então é bem interessante a gente ver agora o Bitcoin com 9.660 dólares aqui, uma quedinha de 0,4% nas últimas 24 horas. A gente tem um cap de 178 bilhões de dólares aí para o preço do Bitcoin. Então o Ethereum com cerca de 242 dólares, falei errado, praticamente não, zerado, né, no mercado, ele nem subiu e nem caiu, está zerado aí de ontem para hoje, são 24 horas empatados, né? Então 29, aliás, 27, já estou errando tudo hoje, 27 bilhões de dólares aí somente no cap do Ethereum, né? Então destaque positivo hoje vai para a Kyber Network, né? Hoje com a altinha de 3,3% em dólares e chegando a 74 cents, né? Incríveis 74 centavos, o portfólio agradece, né, galera? Então com isso a gente vem aqui para o protocolo, aliás, para o protocolo da gente aqui, né, de seguir aqui as nossas tarefas para se resolver, e a gente vem aqui para o gráfico do Bitcoin de longo prazo, né, esse gráfico diário que a gente sempre acompanha com essa visão mais macro, né, você que está visando se expor ao mercado de maneira mais de longo prazo, médio e longo prazo, você tem que estar com essa visão um pouco mais afiada, né, e não ficar olhando movimentos intraday aí, o que é que acontece dentro do dia, né? Então vamos ficar de olho aí. O mercado está muito interessante aqui. A gente tem pontos bem interessantes para poder acompanhar. A gente continua negociando, como eu venho falando com vocês já há alguns dias, acima do nosso fractal de 21 períodos, ou seja, 9.447 dólares no momento. E a gente tem espaço para vir fazer um novo teste dessa região aqui, se a gente continuar fechando esses candles, né, diários acima dessa região. Então, vamos ficar de olho aí nesse fractal de 21 períodos. Ele é bom que ele não seja perdido, mas também não é um problema muito grande caso a gente comece a fechar candles abaixo dele. A gente sabe que a gente já tem logo na sequência aqui o nosso de 50 períodos, que hoje está nos 8.871 dólares, né? Mais alto do que o nosso fundo anterior, e seria saudável também uma correção até lá, tendo em vista que a gente poderia tá ajustando, quem sabe, o nosso triângulo ascendente dessa maneira aqui, e aí ficaria ainda dentro do nosso mesmo padrão, né? Mas até lá a gente ainda não se adapta, né? A gente espera os movimentos acontecer e na sequência se adapta, né? É assim que a gente tem que manter a nossa ideia. A gente não tem uma cabeça fechada, a gente está sempre abrindo para novas oportunidades, novas opções que acontecem no mercado, né? Então, um patamar muito importante que tem para a gente manter aqui é o 305 períodos, né? O nosso fractal de 305 dias aqui no caso no gráfico diário, e a gente tem ele exatamente nos 8.544 dólares. Então, vamos ficar de olho aí nesses patamares, é bem importante que o Bitcoin não perca o nosso principal suporte que está aqui no fractal de 200 períodos que eu venho comentando com vocês, que hoje está nos 8.101 dólares, né? Então, vamos ficar de olho nesses patamares aí. Eu acredito que o Bitcoin continua bem saudável, como eu falei com vocês. A gente tem agora um ratio, né, uma média de puts e calls mais puxada para put, então a gente pode ter movimentos de correções aí um pouco mais fortes, quem sabe, para poder esse número de calls começar a aumentar novamente, né, essas opções de compra começar a aumentar novamente, e aí os investidores estarem pensando em um movimento de alta aí, pelo menos no curto prazo. Então vamos ficar de olho aí. Vamos ficar de olho, eu acho bem interessante esse movimento que está acontecendo no mercado. A gente está muito próximo dessa nossa linha de tendência de baixa aqui de 3 anos, né, que a gente vem pegando aqui do topo de 2017, topo de 2019, e a gente tem um movimento muito interessante para poder acompanhar aí, ver como é que ele vai se comportar, né? Como eu venho falando para vocês aí, exposição convexa e não côncava. Do momento que você está côncavo, você está se expondo de maneira errada. Então, vamos tentar aprender e tentar fazer tudo da melhor maneira possível para que vocês consigam entender isso de maneira simples, clara e eficiente, né, galera? Então, continuou bastante bullish aí no preço do Bitcoin. Vamos partir aqui para o Ethereum.
O Ethereum continua bastante interessante também. Aqui a gente tem toda a movimentação do preço do gráfico do Ethereum. E a gente tem aqui um gráfico diário do Ethereum aqui chegando a uns patamares bem interessantes, né? Então, quanto mais tempo o Ethereum consolida aqui nessa região que a gente está aqui em cima, fazendo uma espécie de bandeira aqui, alguma coisa do tipo, a gente tem espaço para o nosso fractal de 21 períodos, que hoje está nos $221, superar essa região, né? Superar não, o que eu digo na verdade, ele chegar por baixo ali do preço, se aproximando e falando assim, galera, o movimento relaxou. Mas isso também é a gente sabe que o Ethereum ele tem uma boa correlação com o Bitcoin, né? Então, a gente sabe que o Bitcoin tem que se manter ali nos padrões ali que a gente acabou de comentar. Então, eu considero que o Ethereum, acima desse fractal de 21 períodos aí, ele continua muito bullish, é proibido vender. A gente continua negociando aqui acima dessa nossa box vermelha que a gente está há bastante tempo já falando dela, olha o tanto de tempo aqui que a gente já vem falando dela aqui. Então, meu irmão, é muito interessante a gente ver que essa zona de trade aqui deu suporte e a gente está partindo para novas máximas, né? Estamos consolidando aqui o preço acima de regiões de topos anteriores, né? Então ainda acho que essa questão dos topos anteriores ela pode ser vir atestada, né? A gente pode vir a testar mais uma vez. A gente teve um teste aqui nesse dia 2/6 e a gente está aqui há alguns dias já acima negociando aí. Então vamos ver como é que vai se comportar. Eu ainda acredito que o nosso alvo do Ethereum para começar aqui a brincadeira, tá no nosso fractal de 1.200 períodos, que hoje está nos $293, né? Então vamos ficar de olho aí no mercado, vamos ficar atento, porque as oportunidades elas podem vir, a gente pode ter correção e ainda assim ser saudável, né? A gente ter correções que vão ser bastante salutares, né? São bem saudáveis mesmo, não tem mais o que falar. Então eu vejo bastante suporte aqui e pouco resistência, né? Um dos pontos principais para o Ethereum não perder é o nosso suporte que a gente conseguiu aqui no fractal de 610 e o fractal de 200 períodos, né? Essas nossas linhas que a gente acompanha aí, essas nossas médias aí que a gente acompanha, né? Então, o fractal de 200 períodos hoje está na casa dos 179, 178 e alguma coisa ali, dólares, né? Então vamos ficar de olho aí. É bem interessante a gente estar aprendendo tudo isso que está acontecendo no mercado e tamo junto, galera. Sabadão, mais um dia, mais uma meta, mais uma alegria de estar aqui participando com vocês. Então, se você ficou aqui até o final, se inscreve no canal, ativa a notificação e deixa o seu like e também a sua opinião, que é muito importante aqui para poder a gente continuar seguindo, né? Então, tamo junto, galera. Se inscreve no grupo do Telegram. Um abraço e valeu.